Pessoal, mesmo assentado, abra sua Bíblia em João 15:8. Senhor, opera através dessa palavra. Obrigado pela vida do pastor Riclave, dos irmãos que estão aqui, a missionária Vanessa, a missionária Michele, que está ajudando ali no Data Show, Renato, todos os irmãos que estão conosco. Em nome de Jesus. O pastor Riclave falou sobre isso aqui, pessoal: presença, promessa, palavra, poder. Mas o que pega é o mentinho, pessoal. Você viu que é tudo com P, Helena? Olha, presença, promessa, palavra, poder. Mas o que pega aqui, ó, processo. Processo do povo com P. Por que processos José se tornou o que ele tinha sido profetizado? Por que processo Daniel passou, Abraão passou, Paulo passou? Por que processo Gideão passou, Davi passou? Por que processo? Processo, é aí que pega, pessoal. Porque Deus tem a terra prometida, mas através do deserto. Aí o povo diz: o Senhor nos colocou no deserto para nós morrermos aqui. Aí a pessoa morre no processo porque ela fica olhando para o deserto, em vez de entender que nós não podemos focar no processo. Nós temos que focar o quê? Na presença. Quem focou no deserto morreu. Quem focou na terra prometida entrou. Então o processo, quando Jesus manda os discípulos irem para o lado de lá, vem um vento contrário. Se Deus está no negócio, devia ser tudo fácil. Oposição não significa impedimento. Mas lembre-se que atrasaram as obras de Esdras e Neemias? Oposição não significa impedimento, não significa abandono de Deus. Quando a coisa fica estreita, difícil, não quer dizer que Deus te abandonou, e não significa que isso é impedimento. Oposição é normal. Você está exercitando os músculos da fé. A fé, ela tem músculos, e quando você exercita, que nem aquele homem que foi treinado, o homem treinou ele e falou assim: empurre essa pedra. E ele ficou tentando empurrar a pedra, e ele ficou 3 meses empurrando a pedra, e a pedra não saía do lugar. Ele falou: que inútil isso. Aí ele foi conversar com o treinador lá dele, né? O treinador Nelson estava lá, falou: não, empurra a pedra. Ele falou: pode empurrar. E ele falou: sim, seu Nelson, sim, seu Nelson. E ficou 3 meses empurrando a pedra não saiu do lugar. Mas aí o Nelson falou para ele assim, ele falou: não adiantou nada, a pedra não saiu do lugar. Ele falou: mas olha os seus músculos que você ganhou nesses 3 meses. Processo. Às vezes Deus não muda situações, Deus muda nós, pessoal. Quando as coisas não estão mudando, Deus está nos mudando, lá no invisível. O processo, pessoal, quando Moisés chegou diante de Faraó, o Faraó falou: não, aquilo ali afetou. Pessoal, deixe-me dizer uma coisa. Olha que palavra, vou perguntar, Jurema. Por que as palavras da mentira nos afetam tanto? Você fala 10 anos para a irmã: irmã, você é abençoada. Irmã, você é curada. Irmã, Deus está com você. Você fica 10 anos aqui pregando a verdade. Vem uma pessoa e fala assim: escuta, você vai morrer. Meus irmãos, por que a gente acredita na mentira? Deus falou com Moisés, deu poderes, deu unção. Quando ele chega lá, fala assim: não vai coisa nenhuma. Foi chorar. Deus não livrou coisa nenhuma. Ele acreditou em Faraó. As palavras de Faraó afetaram Moisés. O vento afetou os discípulos. Olha, sempre eles expulsavam o demônio e saía na hora. Era para boa. Em nome de Jesus saiu o demônio. Um dia eles foram lá e fizeram: em nome de Jesus. O Piá fez um teatro. O Piá plantou bananeira, escumou, revirou os olhos e falou: epa, não funcionou dessa vez. Eles foram afetados pelo que viram e disseram: não funcionou. Pessoal, desde a queda nós estamos programados para acreditar no que vemos. 2 Coríntios 5,7 diz que não vivemos por vista, mas por fé. Isso é o homem espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, que o diabo colocou fortaleza em imaginações e sofismas. O que é sofisma? Aquilo que parece verdade, mas não é. Sabe quando o sintoma do seu corpo, você vai pegar um resfriado? Gente, olha o tremor. Isso aqui é sintoma de resfriado, eu conheço. Já subiu um pouco a temperatura. E é febre, batata. Sintomas, sensações, circunstâncias, vozes. Pessoal,
A Bíblia diz em Isaías: quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, firme-se na luz da palavra do Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou em Cristo. Escudo da fé. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se você não ficar firme, você vai ser levado pelos ventos. O povo acreditou no deserto e morreu no deserto. Confessou o deserto e acreditou no deserto. A tua fé nunca será maior que a sua confissão da fé. A fé tem uma linguagem. E nós podemos saber o que está no coração de um homem. Nada há oculto que não venha ser manifesto. Mateus 12:34 diz: do que está cheio o coração, isto o homem fala. Quer conhecer o coração de um homem? Sente com ele e veja o que ele fala. Ele fala de cura ou de doença? Ele fala de prosperidade ou de falta? Ele fala que Deus está com ele ou que ele está deprimido? As palavras revelam. Não adianta. Quantas vezes você me viram nas lives, que eu estou há 6 anos fazendo live, dizendo: irmão, eu estou doente, eu vou morrer, eu estou doente, eu estou endividado. Gente, eu estou endividado, olha aqui por mim, eu estou. Nunca vocês me viram falando de doença, dívida ou vitória do pecado. Eu sempre estou falando: eu sou próspero, saudável, cheio de Espírito Santo. Mas eu sou humano como vocês, sou atacado igual você. Só que vocês nunca saberão, a não ser se Deus mandar: ô Rosa, ore por mim, aí eu conto. Mas vocês nunca saberão, porque quem tem que saber dos meus gigantes é Deus, porque o meu gigante é responsabilidade minha derrubar. É eu que tenho que derrubar, porque Deus permitiu, é porque Ele confia em mim. Eu não posso chegar para todo mundo: Michele, olha aqui o meu gigante, você não tem dó de mim? Jurema, olha aqui o meu gigante. O meu gigante ninguém tem que saber dele. O teu gigante é problema seu. E se você não vencê-lo, significa que você não tem fé. E se você não tem fé, isso é sério. Sabe por quê? O gigante, ele vem só como um termômetro. Sabe que o termômetro não revela doença nenhuma? O termômetro, ele só revela se você está doente ou não. É só para avaliar. O termômetro não gera doença, nem cura doença. Então o gigante, ele só... Sabe por que vem a prova, pessoal? Sabe por que você faz prova no colégio lá? Para ver como é que está o teu aprendizado. A única coisa que a prova serve, Michele, é para avaliar o quanto você aprendeu de fato. Eu creio, eu confio. Então tem fé, eu estou na fé, estou fezudo. Você vai descobrir como é que está a tua fé quando você for provado. Na fornalha da aflição. Você vai saber quanto que está o teu amor. Não é quando os irmãos dizem: querida, fofinha. Você vai descobrir como que você ama quando alguém for infiel, injusto, ingrato, te perseguir, te maltratar, falar mal de você. Aí você vai descobrir como é que está o teu amor. Você vai descobrir como é que está a tua vida com Deus quando você tiver um prato de lentilha, uma oportunidade de dinheiro fácil, uma oportunidade de sexo, uma oportunidade disso, daquilo, e você disser não, e ninguém está vendo. Então a prova, ela expõe o aprendizado. A prova, ela não vem para nos matar, nos esmagar. Ela vem para nos purificar como fogo e mostrar: puxa, eu tenho fé mesmo, hein? Olha, Deus conseguiu me ouvir mesmo, hein? Olha, a prova de Deus é verdade mesmo, hein? Olha, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então a prova, ela vem, Deus, ele calcula. Ele nunca permitirá mais que podemos suportar. Aquilo ali aguenta nível 8. Se vier a potestade 9, ele morre, ele se joga da ponte. Ele não aguenta, ele é fraquelo. Se for para ser mártir, se vier os muçulmanos e falar: ou você nega Jesus ultimato, ele fala: pode matar, ou ele vai dizer: então eu nego. Então Jesus já conhece. Então ele pode confiar unção 7, porque você chegou no 7. Ele não pode honrar com unção real 8, porque se ele der unção real 8, a tua prova será 8. E se você aguenta 8, aguenta nada? Então você fica com unção 5, porque você só aguenta demônio 5. New level, new devil. Você rompe aqui, mais unção, mais perseguição. Todo mundo quer unção de Paulo, mas Paulo, quando foi apedrejado, ele voltou e disse, bateu o pó e falou: gente, vamos para outra cidade pregar o evangelho, que Deus está conosco. Ele não falou: eu amaldiçoo essa cidade, eu vou fazer uma macumba gospel, vocês morrer seco arreganhado. Não falou isso. Ele tinha respaldo em amor para os dons. Todo mundo quer o nível de unção de Paulo, só que ninguém tem o nível do quê? Purificação de Paulo. A depuração, a purificação, o processo que transforma José, o bebê Johnson, o filho querido do papai,
no José do Egito. É um processo. E o processo pega e elimina 99,9. Sabe quantos candidatos tem aqui? Sabe quantos que vão pegar a vaga? Você. Amém? Processo, eliminação quase total. Mateus 24, o amor de quase. Mateus 24, 13. Eliminação no deserto, entrou 1 milhão, saiu 2 daquela. No tempo de Noé, 7. Dos 32 mil de Gideão, 300, menos de 1%. A peneira 1, peneira 2, peneira 3. Esse aqui é idólatra, esse aqui é mimizeiro. Ai, que me amo, você é da igreja. Esse aqui já é, esse aqui eu tô com raiva. Ai, eu não perdoo. Ai, eu tô chateado. Ai, eu quero. Vai passando pela peneira e vai ficando no processo. E você vai até o fim. Qual a última palavra do livro de Daniel? Quanto a ti, vai até o fim. Qual o primeiro da lista que vai para o inferno? Apocalipse 21, 8. Ficarão de fora os medrosos, tímidos, incrédulos. É o primeiro da lista. Quando a luta vem, eu tenho fé. Quando a luta vem, Deus não existe, eu vou morrer. Não. Você está sendo observado por anjos, demônios e pessoas. Ao sacerdote não tinha direito. Quando o seu filho morria, ele não podia chorar em público, porque ele representava a unção. O sacerdote não podia mostrar fraqueza, porque ele representava ao Senhor. Então o sacerdote se escondia no quarto, chorava. Quando ele saía, ele estava alegre, brilhando, porque ele representava o Senhor. O sumo sacerdote não podia chorar em público. Você no oculto, você é um gatinho, você chora aos pés do Senhor, você é uma ovelhinha. Mas em público, você é usado como os filhos de leão. Ninguém tem que saber, vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque você é o testemunho de Cristo. Não temos o direito de cair o semblante. Não temos o direito de nos fazer de coitadinho nem de vítimas. Nós nos fazemos de mais que vencedores. Porque Deus está nos observando. E não era só Jó que estava confiando em Deus, não, hein, pessoal? Deus estava confiando em Jó. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Deus nos deu o seu Espírito. Então vamos andar no Espírito. E não vamos envergonhar o Senhor nem no nosso quarto. Porque os demônios chegarão diante do Senhor. Está vendo o que o teu filho fez no escondido? E o pior vexame, pessoal, não é aquele que você faz diante dos homens. É aquele que você faz escondido. E os demônios chegam diante do Senhor e dizem: olha lá o teu filho. Você tem que puni-lo. Você tem que colocar ele de cama. Você tem que maltratá-lo. Você tem que roubar as bênçãos dele. Porque olha lá o fingido. Vida privada, coisa séria. Salmos 19, 14. Senhor, que os pensamentos secretos do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Porque diante dos homens dá bem para disfarçar. O eu social, a gente sempre mostra o nosso lado melhor, né? O nosso eu social. Mas todos nós temos pensamentos, sentimentos e desejos vergonhosos que nós confessamos e renunciamos. Uma alma feia. Nós temos uma alma feia, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos bem no meio de um processo. E se você não tem vergonha da tua alma, você não é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus, Hebreus 12, 6, está no caminho de correção e de disciplina. Então se você não tem vergonha da tua alma, é porque você nunca viu a tua alma. Porque a nossa alma, ela é feia, pessoal. Até nós ver Jesus, pessoal, ela é feia. A nossa alma, muitas vezes ela ouve a carne. Eu não é, pessoal. Processo. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Obrigado, Kátia. Processo. Intimidade. Esqueça a religião, regras, rituais, repetição. Esqueça. Hebreus 9:9 diz que a repetição religiosa não produz aperfeiçoamento, não é duradouro. Esqueça regras, religião, ritual, repetição. Relacionamento e intimidade. Vamos lá. Processo. Qual o nosso alvo? Intimidade.
1 Pedro 3,18, Jesus morreu para que nós voltamos na viração do dia com o Pai. Intimidade. Gálatas 4,6, o Espírito colocou em nós um gemido, Abba, Pai. Diga, intimidade passa por arrependimento, rosto no pó, humilhação, consagração, jejuns, vigílias, renúncia, busca de qualidade. A igreja primitiva era uma busca de qualidade. Vamos tirar a preguiça, o maior demônio hoje, o coati das costas. Tira o coati das costas. Pior demônio, preguiça, porque nós precisamos ser dedicados. Para achar Deus, nós temos que buscar de todo. Jeremias 29:13. Então, intimidade tem a ver com comunhão. Comunhão tem a ver com o que, pessoal? Comunhão significa comunicação. Se eu ficar 6 anos sem falar com o Nelson, quando eu encontrar ele, eu falo, ô Nelson, tudo bom? Acho que vai chover, né? A conversa é superficial. Por quê? Ficamos tanto tempo longe que nós não temos assunto em comum. Mas se andarmos todos os dias juntos, nós falaremos de coisas profundas, porque intimidade gera segredos e conversa profunda. Agora, se eu conversar com a pessoa uma vez a cada 4 anos, eu não tenho intimidade, então eu não sei nem o que falar. Eu falo, o clima está para chuva, né? Está caro o preço das coisas, está caro. Comunhão, comunicação, intimidade. Processo. Humilhação. Deus dá graça aos que se humilham. Não falsa humildade. Eu estou falando de rosto no pó e palavra de Deus. Atos 6:5. Quanto a nós perseveremos na palavra e na oração. 1 Timóteo 4:5. Tudo é santificado pela palavra e pela oração. A palavra é um espelho que revela a condição da minha alma, e a oração é a minha resposta em arrependimento, como ouvinte não esquecido. O pastor Cláudio pregou domingo aqui sobre isso, e estar como lição de casa, ruminando aquela palavra, ouvindo. Então o processo tem a ver com o que, Jurema? Intimidade, arrependimento, temor, tá, pessoal? Comunicação, comunhão. Nível de comunhão, nível de revelação. Os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos. Vamos lá, processo. Comunhão, revelação. Comunhão, nível de comunhão, nível de revelação. Crente que não tem revelação, não tem comunhão. Deus não fala com quem não fala com Ele. Qual o teu nível de revelação? O teu nível de intimidade. Qual o nível que Deus consegue revelar as coisas para você? O nível que você o ouve, se entrega e o busca, porque Deus fala com quem fala com Ele. 2 Crônicas 15:2. Estarei com vocês enquanto vocês estão comigo. Se vocês me buscarem, eu deixarei vocês me acharem. Se vocês me deixarem, eu te deixarei para sempre. Comunhão, revelação. Nível de revelação, nível de liberação. A vida vem antes da obra. O quanto Deus flui quando eu ponho a mão sobre uma pessoa e digo, em nome de Jesus. Esse é o nível de liberação. Coloque 10 pessoas e põe a mão aqui e diga, em nome de Jesus. Cada um tem um nível de liberação. Porque junto com a palavra vem ou não vem virtude. Nuvem sem água de Judas. Faz aquele trovão, aquele barulho, e grita no microfone, e põe aquele paletó apertado. Não precisa disso. Não é a altura da voz, não é o esganifamento. A unção flui ou não flui? Quebrantamento. Comunhão, revelação. O que eu vejo, eu consigo liberar. Jesus diz, eu só falo o que eu ouço, não com esses ouvidos aqui, porque esses ouvidos aqui eu ouço que a Globo está falando. Com esses olhos aqui eu vejo o quê? O mundo caído. Jesus diz, eu só falo o que eu ouço, e eu só faço o que eu vejo, mas não com esses olhos aqui. Intimidade, olhos do Espírito. Comunhão, revelação. Revelação, liberação. Nível de liberação.
radiação, atmosfera, afetando átomos e moléculas, a nova criação profética. Efésios 3:10, Deus comunica principados e potestades através da igreja. Nós somos a voz, mas por trás da nossa voz está a voz do Senhor. Eu estava vendo nessa madrugada um ex-rapper, que ele falou o seguinte, que ele viu no mundo espiritual que por trás da voz do rapper tinha outra voz, escondida, e que essa voz no mundo espiritual ele viu que eram sombras horríveis, cheias de maldade. Então, escondida na voz bonita do John Elton, a voz bonita por trás tem outra voz. Sempre haverá uma voz espiritual na sua voz. Resta saber que voz é esta, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz e fará sinais, se possível enganaria até os próprios escolhidos. Mas pelo fruto você conhece a árvore. O que é pelo fruto conhecereis a árvore? Que tipo de pessoa você está procurando gerar? Veja o que move o pregador, o que mexe com o pregador. Ele quer gerar pessoas prósperas, isso é bom. Ele quer gerar pessoas abençoadas, isso é bom, mas não é isso. Ele quer gerar pessoas para o avivamento e o arrebatamento. Ele quer gerar pessoas arrependidas, tementes, que largam o mundo, que tomam a cruz, que seguem a Cristo, amigos da mais alta confiança do Senhor. Então você conhece uma árvore pelo fruto, ou seja, o que ele quer gerar. É claro que 4 tipos de solo, você não pode avaliar o pregador pelos membros da igreja, porque ali existem pessoas que estão ouvindo e pessoas que não estão ouvindo. Jesus não foi culpado porque Judas não se converteu. Ele teve o melhor pregador, o melhor pastor, certo? Mas de um modo geral, Jesus gerou discípulos que praticavam a palavra de Deus. Esse era um direcionamento profético. Quando você estiver numa igreja, você tem que olhar para o púlpito e ver o direcionamento profético. Que tipo de pessoas essa igreja quer gerar? Religiosos, prósperos, abençoados ou amigos de Deus? Se não é a ênfase do pregador gerar amigos de Deus, fuja dessa igreja que Satanás está no púlpito. Se o que empolga o pregador é qualquer outra coisa a não ser o reino de Deus e sua justiça, ali tem demônios distraindo o povo com o que cai da mesa. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Se o pregador não prega contra o pecado, não quer santificar a sua vida, não prega contra o mundanismo, não ofende a sua carne, não mostra o que é pecado, fuja de lá. Porque aonde não há santidade há demônios, aonde não há arrependimento há demônios, aonde há pregação light, diet, porta larga há demônios. Comunhão, revelação. Liberação, glória. A liberação produz glória, é a manifestação da vontade de Deus, a justiça de Deus, aonde o doente é curado, o cativo é liberto, o pecador se arrepende, o endividado prospera, a família é restaurada. Frutos, que diz aqui, nisto o Pai é glorificado em que deis muito fruto. O Senhor nos chamou, Ele disse, eu vos ungi, para que vais e deis frutos e fruto que permaneça. Amém, pessoal? Comunhão, olha o processo. Raiz profunda. Quanto mais a raiz desce, mais a seiva passa, mais o ramo dá fruto. Se permanecer em mim, você vai dar muito fruto. João 15:5. Comunhão, revelação, liberação, glória, fruto, e Deus é glorificado. Então dá para melhorar? Dá, sem culpa, mas dá para melhorar. Diga, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Neste processo, eu sempre digo, pessoal, tudo pode esperar, mas a nossa nova versão não pode esperar. Preste atenção nisso aqui que eu estou terminando. Tudo pode esperar, mas não pode esperar a tua nova versão. Sabe quando a nova versão de um aplicativo vem e você não downloada ele? Começa a travar. Quando o aplicativo ele tem uma atualização disponível e você não downloadou ele, não baixa ele, o teu aplicativo começa a dar pane e bug, porque é uma versão ultrapassada. A maneira de avisar, esse aplicativo está desatualizado, está com o cache cheio. Ele começa a travar.
Quando os irmãos começam a travar no YouTube, eu digo, vai lá, atualiza o teu YouTube, vai lá no caixa, tira todo o lixo que está lá. Faltando arrependimento, né, pastor? Claro. O caixa, limpar o caixa é fechar, passar régua, é ver direitinho. Às vezes o caixa nosso é esse, pessoal. Coisa que nós falamos, não devia ter falado, pensado, feito. Esse aí é o caixa, né? Então, tudo pode esperar, Vanessa. Mas a tua nova versão não pode esperar. Sabe por quê? O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias sem que nenhum deles houvesse. Você sabe, Jurema, que quando a nuvem ficava 3 meses no lugar... o abiru, hebreu vem da palavra abiru, aqueles que habitam em tendas. Eles não tinham casa, eles habitavam em tendas, eles eram peregrinos. É um símbolo nosso, nós somos peregrinos e forasteiros. Então, o abiru é o seguinte, pessoal: se a nuvem ficasse 3 meses, eles não podiam fazer nada, a não ser esperar. E a coisa mais difícil do mundo é esperar em Deus quando nada está acontecendo ou quando as coisas estão piorando. O maior desafio do cristão é quando a nuvem não vai, nem fica, nem desce, nem sobe, nem nada. Se a nuvem ficasse 3 meses, eles ficavam ali. Mas se a nuvem fosse, e eles não fossem, eles morreriam torrados, virariam espetinho 50 graus no deserto. Se a nuvem vai, e você não vai, o Senhor diz, fala, não falo. Ou Deus diz, não fale, mas já vai falando, assim diz o Senhor. Parabéns para você nessa data querida. Então às vezes a nuvem vai, e você é que nem aquele jumento, aquele cavalo, aquele, não vou, quem sou eu, não falo, não evangelizo, não oferto, não vou, não faço. É aquele empacado, burro empacado. E tem aquele cavalo desembestado, Deus não mandou pregar, ele está pregando, Deus não mandou tacar a mão, Pai, em nome de Jesus, e passa a luta, e vai e expulsa demônio de pessoa que não está preparada, expulsa potestade, e vai na casa dos outros, e taca a mão em todo mundo. Se você vai na frente da nuvem, a nuvem, você morre torrado. Se a nuvem vai, você fica, você morre torrado. Fica debaixo da nuvem. Deus mandou falar? Fala. Deus não mandou falar? Não fala, a tua plateia é Deus. O que é a nova versão, Vanessa? Deus te trouxe aqui, Ele tem um propósito. Igreja é Kalel, quer dizer, os chamados para fora. Deus está nos fazendo, é de glória em glória. Deus tem um processo, Ele quer que nós saímos daqui hoje mais humildes, tementes, arrependidos. Amém, pessoal? Há uma nova versão. Isso chama-se santificação progressiva da alma. Deus nos colocou num corpo, e diz Efésios 4, do 11 ao 13, para o seu próprio crescimento e amor. Veja lá, Nelson, Efésios 4, do 11 ao 13. A principal finalidade da igreja não é evangelizar, é o seu próprio crescimento em amor. O que significa isso? A primeira coisa que Deus quer é que nós mudamos, porque se nós mudarmos, as nossas obras mudarão. Isso é um efeito. Se minha comunhão com Deus melhora, o meu relacionamento com as pessoas melhora. Então, o que é emergente para hoje aqui, Jurema? Deus nos trouxe aqui hoje, para que nós saímos daqui diferentes. É o que Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, quando nós entendemos as prioridades de Deus, isso honra, porque nós jogamos as nossas necessidades em segundo lugar. Lucas 14, 33, aquele que não renuncia tudo, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Então o que significa? Que tudo pode esperar, mas a minha nova versão não pode. Deus essa semana quer que eu seja mais frutífero que semana passada. Quem crê? Isso é prioridade para Deus? Agora, quando a prioridade de Deus, Jurema, tem uma ideia assim. Moisés falou, se eu quer tirar esse povo, vai lá e tira o senhor mesmo. Ele falou, não, você que vai. Sabe quando Deus falou assim, Elias, eu vou mandar chuva. Deus falou, você vai mandar chuva? Você é Deus, manda chuva então. Elias colocou 7 vezes o rosto no chão e cooperou com Deus. Quando você descobre a vontade de Deus, ela não acontecerá. Você vai ter que cooperar com ela, com oração, jejum, madrugada com Deus e o rosto no pó. Você está entendendo? Não é porque Deus revelou que vai operar sinais que você está morto através de você. Você está morto? Então tá. Não. Quando você descobre a visão, você vai cooperar com a visão de todo o coração, com consagração. Quando Elias soube que Deus queria fazer algo, ele arriscou a sua vida. Quando Moisés soube, ele arriscou a sua vida. Então, quando Davi soube que Deus queria derrubar o gigante, ele falou, eu vou lá. Amém, pessoal? Disponibilidade e consagração. Você não chegará ao próximo nível assistindo internet, ouvindo coisa fiada. Você vai para o próximo nível se consagrando, mostrando que você não é um ouvinte esquecido. O pastor Cláudio pregou sobre isso domingo.
dar a sua vida pela mensagem. Significa, eu vou me consagrar para que isso que Deus falou possa acontecer. Carlinhos, eu vou operar através da sua vida milagre extraordinário. Obrigado, Senhor, valeu, hein? Agora eu vou assistir um dorama. Não, eu vou ter que entender que há uma parte de busca. Certo, pessoal? Minha nova versão é mais emergente. Ei, veja bem, Abraão disse assim, escute, o senhor quer curar o meu corpo? O senhor tem 25 anos se eu precisar. Ô Kátia, Abraão falou assim, o senhor quer me curar? O senhor tem o tempo que o senhor quiser. Eu vou estar aqui dia após dia, até a minha última respiração, até a última batida do coração. Se o senhor demorar 20 anos para me curar, eu estarei 20 anos aqui neste culto, buscando o reino de Deus, sua justiça. Ou José disse, o senhor precisa de 16 anos para me fazer um homem próspero? Ah, Jó falou, o senhor precisa de 1 mês para mudar minha pele? O senhor tem, diga, o senhor tem o tempo que o senhor precisar. Josué e Caleb disseram, o senhor precisa de 40 anos? O senhor precisa de 40 anos? Os 40 anos eu terei aqui te adorando e me humilhando. Amém, pessoal? A tua saúde pode esperar? Pode. O dinheiro? Tudo. Mas a nossa nova versão não pode esperar. Ela é mais urgente do que tudo. O mundo precisa ver a sua luz em você, a luz do Senhor. Mais importante do que o dinheiro na conta é as pessoas verem em você mais Jesus hoje do que ontem. Se coloque em pé. Diga, minha nova versão não pode esperar. Minha nova versão. Eu vim aqui para buscar uma atualização. Eu vim aqui para um download. Eu não vou sair daqui como eu entrei. Eu não vim aqui só para receber dinheiro. Eu sou um espírito de prosperidade. Eu não vim aqui só para receber uma bênção, mas eu vim aqui para ficar mais parecido com Jesus. Então, o som da meu Deus. Pai querido, passará os céus, passará a terra, mas a tua palavra não passará. Há 4 tipos de solo, meu Deus. Aqueles que estão tão preocupados com as coisas deste mundo que espinhos não deixam a semente germinar. Mas neste momento, eu não sei o coração, mas o Senhor sonda. Vê aquele que está ouvindo essa palavra que é terra boa, e honra ele essa semana. Dá um sinal, porque o Senhor diz que os sinais seguirão somente aos que creem. E o Senhor sabe, eu não sei. Ou o Senhor sabe os que creem, o Senhor sabe. O Senhor sonda aquele que creu, Pai. O Senhor diz, crede nos vossos profetas e prosperareis. Essa pessoa que creu, meu Deus, honra ela essa semana. Essa pessoa que vai responder entregando o seu coração, não só o seu talão de cheque, não só o seu boleto, não só as suas aflições, não só os seus familiares, mas vai entregar o seu coração. Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus nos ensina a não sermos ouvintes esquecidos ao sair por aquela porta, que nós venhamos entender. E eu profetizo, Pai, um novo nível. Ajuda essa pessoa, Pai, a confiar, a perseverar, a se consagrar, a te adorar, a se humilhar, a praticar a sua vontade. Porque quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar. Pai, eu quero profetizar saúde, ossos, nervos, sangue, onde está chegando a minha voz, haja saúde, desapareçam os sintomas, eu tenho autoridade, domínio, a unção que está fluindo através da minha voz, ela tem o poder de mudar a matéria, mudar os átomos e arrancar demônios e arrancar enfermidades. O Senhor nos ungiu como igreja e colocou virtude em nossa voz, virtude para fazer a sua vontade acontecer e o mal sair. Eu arranco agora, Senhor, todas as obras de Satanás, da saúde, das finanças, da família, aonde houver trevas, sai em nome de Jesus. Se houver brecha, perdoa, cobre com teu sangue. Se houver cadeias, eu quebro agora. Se houver impedimento, se houver forças diabólicas, feitiçaria, bruxaria, sai em nome de Jesus. Eu destruo toda cadeia, corrente, grilhão, toda obra do diabo, sai. Eu declaro agora saúde, eu declaro agora alegria, eu declaro agora shalom, eu declaro agora um corpo novo, rejuvenescido, 15 anos. Eu declaro agora o fim dessa infecção, desinflama, desinfecciona,
desaparece tumores, caroços, hérnias, desaparece agora hemorroidas, desaparece agora, sai do sangue, nervos, ossos, pele. Pessoa que não podia enxergar, enxerga, em nome de Jesus. Pessoa que não podia falar, fala em nome de Jesus. Não podia andar, levanta e anda. Você que não podia comer, coma de tudo em nome de Jesus. Você que não podia se consagrar, largar o pecado, receba força para renunciar os ídolos, receba força para renunciar os vícios, a idolatria, a paixão. Seja livre agora dessas cadeias da dívida, cadeias do pecado, cadeias da mentira, cadeias do engano, cadeias da soberba, cadeias da preguiça, cadeias infernais. Sai em nome de Jesus Cristo. Pai, essas pessoas estão orando comigo, conecto com elas no mundo espiritual. Mateus 18, 18, 19. O que dois concordar será feito. E eu concordo que ela seja próspera, saudável, cheia do Espírito Santo. Agora, uma nova versão, Senhor, neste momento, o download do Senhor. Essa pessoa começa a pensar diferente, falar diferente, liberar mais unção. Há mais unção na sua voz, na sua mão, na sua sombra. Ela começa a produzir por 1000 pessoas. Essa pessoa começa a perceber que a mente dela está mudando. Conhecereis a verdade vos libertará. E neste momento somos trasladados para um novo nível, contemplando de glória em glória. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado, seja perdoado em nome de Jesus.